Toda glória ao Pai, toda glória ao Filho, toda glória ao Espírito Santo. Quem diz amém? Amém. Feche seus olhos, Pai, nós estamos continuando orando, porque é na Tua presença que tudo pode mudar. Tu estás presente. Jesus, Tu estás presente. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso espírito. Move Tua glória aqui, Senhor, de uma forma gloriosa e sobrenatural. Oramos em nome de Jesus, mais uma vez, orando e orando. Amém e amém. Que bom estar aqui, é a primeira vez, e tem muita gente que eu conheço aqui, temos estado juntos, e eu fico feliz porque é um momento tão lindo. Pastores, eu quero falar para vocês como eu gosto desse nome que vocês criaram, Ser Igreja. Eu acho que vocês acertaram sabe, acertar o alvo. Ser Igreja. Ser Igreja. Ser igreja. Se a gente não compreendeu o que é ser igreja, é porque nós não compreendemos o que é ser cristão. Quando você compreende o que é ser igreja, você compreende o que é ser em Cristo. Quem me conhece sabe que eu tenho estudado a minha vida toda, né? Sou professor de teologia só faz 45 anos. Eu não tenho essa cara de velho, mas já passou muito tempo. Eu estava estudando na Suíça e eles estavam preocupados com esse tema. Eu vi um congresso mundial chamando Igreja do Mundo para discutir o seguinte tema, que a igreja seja igreja. Então eles estavam descobrindo, a igreja não está sendo igreja. Então esse era um problema. Sabe que a igreja está sendo igreja? Aí o tema era... Fiquei curioso agora de estudar mais o que foi que eles estudaram lá. Vocês me provocaram isso, eu vou procurar. Eu tenho todo o material lá. O que é ser? O que chegaram à conclusão que é ser igreja? Olha o tema foi. Que a igreja seja a igreja. A igreja seja a igreja. Fala um pouquinho sobre isso. Eu fico pensando em Paulo, sabe? Paulo, quando chegou e disse assim, Saulo, né? Jesus manifesta para eles assim, quem és tu, Senhor? Aí ele diz, eu sou a igreja. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem que ele perseguia? A igreja. Eu sou o quê? Eu sou a igreja. Essa semana eu estava orando e perguntei ao Espírito Santo, o que é a igreja? O que é ser igreja? Sabe o que ele me respondeu? Ser igreja é uma igreja que se move em Deus. Se move dentro de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou bem teólogo, tá? Então, ouça bem isso aqui. A religião ora a Deus. O cristão ora em Deus. Olha a diferença. A religião adora a Deus. O Evangelho ensina você a orar em Deus. Quem está em mim, eu nele. É isso que dá fruto. A diferença é orar a Deus, orar em Deus. Adorar a Deus. Porque todas as religiões adoram seus deuses. Mas o Evangelho é diferente. Você adora em Deus. Nós estamos nele. Eu estava ontem, eu não sei se arrumaram aqui um texto para mim, que eu pedi, porque essas coisas, a Bíblia é muito viva, né? Eu estava orando, ontem passei um tempo muito grande orando, por essa manhã, e nós precisamos ser tocados por Deus. E me veio um texto, não
sei se foi colocado aqui, não tem jeito de colocar o texto, eu pedi para ele ver se consegue. Efésios capítulo 2, versículo 6. Preste muita atenção, se conseguisse botar ali que era importante, olha só. Olha o que diz o texto. E juntamente com ele, fala comigo, com ele. Ó, Efésios 2, 6. E juntamente com ele, fala comigo, com ele. Com ele. Com ele. Gente, muda a mentalidade, tem que mudar a mente aqui. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Presta atenção, com ele, juntamente com ele, nos ressuscitou. Fala, nos ressuscitou. Você sabia que você já ressuscitou? Não? Ué, mas me ensinaram a vida toda na religião que um dia eu vou ressuscitar, se eu fizer tudo certinho. A minha Bíblia diz o contrário, diz assim, já ressuscitou. Ressuscitou. Você sabia que você já ressuscitou? Ó, juntamente com ele, nos ressuscitou. Ó, e nos fez, fala, nos fez. Não diz fará. Nos fez. Fala, nos fez. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É uma posição que ele já fez. Então você já está numa posição em Cristo. Por isso que você ora, olha nele. Ó, Deus nos estou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso você adora nele. Porque você ora em. Querem compreender comigo agora? A religião diz, você tem que fazer para descansar. O Evangelho diz, não, você descansa para fazer. Primeiro você é, aí você faz. Servir, é uma palavra boa para você, servir. Você não vai servir se você não ser. Você sabia que o ser está dentro do servir? Serviço. Servo. Começa o ser, certo? Olha bem, eu fiquei impressionado porque hoje Deus começou a falar muito forte nesse texto. A Bíblia é viva, ela ressuscita a cada momento, a assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já está. Você já restou. Puxa, não me ensinaram isso, você fala, mas como? Por isso que você tem que mudar a mente. Você tem que arrancar essa mentalidade errada para viver a mentalidade do que você já tem. Aliás, a palavra não é melhor tem, não. Porque o que você tem, você perde. É o que você é. O que você é, você não perde. Entendeu a diferença? Aí eu posso perder. Se você tem, pode. Mas se você é, não. O ser você não perde. Porque o ser é a essência. Entenderam? A religião fala, não, se você não fizer isso, você vai perder salvação, perder tudo. Cara, perde mesmo, porque ele tem. Agora, se ele é diferente. Porque para você, a não ser que você desressuscite e desmorra, entendeu? E Jesus desfaça. E Jesus não, eu vou desmorrer para você. E vou desressuscitar você. Gente, cuidado com religião. Religião é terrível. É uma mentalidade que mata. Por isso que Paulo chega trazendo cartas de ameaça. Porque ele é religioso. Aí ele encontra um Cristo vivo e começa a viver cartas de redenção. Aí ele leva toda a cidade cartas de vitória, cartas de redenção.
Porque ele leva o ser igreja. Olha que diferença. Atenção, olhe para esse texto. Você ressuscitou, fala, ressuscitei com Cristo. Estou assentado nos lugares celestiais. Em Cristo. Esse é um lugar de vitória para você. Fale comigo, esse é um lugar de vitória para mim. Para mostrar. Fala comigo, mostrar. Você está mostrando? Mostra como? Domingo? Uma vez por ano? Tem gente que, uma vez uma mulher fala, então na igreja 2 vezes por ano já está bom demais. Então não está sendo igreja, né? Está indo a um lugar. Olha só. Para mostrar nas eras que hão de vir. Tem uma tradução que eu acho melhor ainda. Ó, para mostrar nos séculos vindouros. Fale comigo, séculos vindouros. Século XXI também ou não? Hoje também ou não? Mostrar nos séculos vindouros. Fala comigo, séculos vindouros. Mostrar. Mostrar o quê? Mostrar a incomparável riqueza da graça. Superabundante graça. É isso que Deus quer que a igreja seja. Que ela mostre. Que ela está transbordando da riqueza, da graça, demonstrando sua bondade para conosco em Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Aqui que entra o fazer, entendeu? Você primeiro descansa e depois o que você faz. Olha que a religião inverte, você faz para poder descansar. Aqui você descansa para poder fazer. Isso aqui é resultado de uma posição em Deus. Eu gosto muito dessa tradução, eu fui mais original, que diz: as quais Deus preparou para que nós praticássemos. Existe algo que Deus planejou para você praticar, para você viver. Veja, Ele te dá uma posição e depois dá o que Deus tem para você? Do ser igreja, o que Deus tem para você? Jesus um dia disse: eu terminei a obra que tu me deste para fazer. Jesus sabia, tem que fazer isso, eu fiz o que o Senhor queria que eu fizesse. O problema nosso é que a gente muitas vezes passa a vida toda querendo fazer o do outro e não faz o que é seu para fazer. Paulo, ele disse: eu terminei a carreira. Mas ele fez o que tinha que fazer. Ele olhou para Timóteo e disse: cumpra cabalmente seu ministério. Por isso que eu quero dizer, você ser igreja, você tem que descobrir o que Deus quer de você. E quando você transborda isso, a Bíblia diz que o alvo de Deus é demonstrar isso. E você demonstra todos os dias da sua vida. Demonstrar o que Deus fez na sua vida. Agora coloca para mim de novo o PowerPoint. Eu tenho meditado nessa palavra e quando eu estou falando em ser igreja como mentalidade, e é por isso que eu vejo que a minha vida inteira Deus quis trabalhar, que nós temos que mudar a mentalidade. Grava isso, se você não mudar a mentalidade para uma mentalidade do reino de Deus, para uma mentalidade do céu. Quando Jesus o ensinou a orar, ele disse: venha o teu reino. Venha o teu reino. E aí, Deus teve trabalhado na minha mente, volta para mim o PowerPoint lá, onde eu estava, veio a mim essa semana, essa mensagem,
Eu tenho trabalhado de uma semana para cá, Deus tem falado muito para mim essa mentalidade. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe, essa questão de unges a minha cabeça, tem que dizer uma coisa, Deus tem que mudar a minha vida. Deus tem que mudar a minha mentalidade. Porque se eu não mudar a minha mentalidade, eu não vou ser igreja que transborda essa graça, essa plenitude, essa vida. E Davi está orando, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A minha vida transborda. A minha vida transborda. Quando? O tempo todo. É isso que Deus quer de você. Uma vida que transborda sua graça, seu espírito. Por isso que vocês, como estão começando uma igreja que está... Eu queria mostrar para vocês, ser igreja é aprofundar raízes. Sabe onde? No rio da graça de Deus. Quanto mais profundo você for em Deus, mais você vai ser igreja. Essa foto aqui, se você olhar no Google, você vai encontrar, é só colocar Laranjeiras em Jaffa. Isso está em Israel, na cidade de Jaffa. É uma laranjeira. Isso, você pode voltar todos os anos lá, ela continua assim. Sabe qual que tem essa laranjeira? Ela não dá fruto. Essa daí não dá fruto. Todas as outras dão fruto, essa não. Sabe por que ela não dá fruto? Porque ela não tem raízes. Tem muita gente que está assim na vida cristã. Ele é laranjeira? É, mas não dá fruto. Esquisito, né? Sabe que ele é, ela é, mas não está sendo. Talvez ela pense que é, né? Ser igreja, você precisa de ter raízes. Pastores, aprofundar raízes. Raiz. O que está acontecendo hoje muito no cristianismo é um cristianismo sem raízes. A profundidade por aí anda assim, a nível de um pires, mais ou menos. As pessoas não conseguem aprofundar no rio da graça. E para mim a maior obra do diabo é que ele foi criando a religião. Parece que as pessoas não têm profundidade em Deus. Crie raízes. Você quer transbordar, você precisa de ter raízes. Essa é a mentalidade. Raízes. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso aqui é só uma reflexão para você estar indo. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é que ser igreja, com a mentalidade de ser igreja, ela precisa ser transformada. Olha, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ela precisa ser transformada para transbordar. Repete comigo, transformada para transbordar. Você não vai transbordar, se você não for transformado. E a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tenho pregado muito, só para vocês saberem, vai fazer 50 anos que eu sou pastor. Eu tenho ultimamente pregado muito em aniversários de igrejas. Eu fui de uma igreja presbiteriana, tinha um coral incrível, eu estava com a mensagem pronta. E quando eu entrei, eu vi aquele coral cantando, o Espírito Santo falou, eu não quero que você pregue isso. Sabe essa questão dentro de você? Eu vou te dar uma palavra nova. Foi até incrível o nome da mensagem. Eu quero que você diga a igreja que eu quero. Mas não dá tempo de eu preparar a mensagem. Abre a Bíblia. E ele me deu o texto. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Repete comigo. Somos transformados
Aí ele me deu na hora, assim, as ideias. O primeiro, eu quero uma igreja que contemple a glória de Cristo. É isso que você vai falar aqui. Não quero nada disso que está aí. Eu quero uma igreja que contemple a glória de Cristo. O que é ser igreja? Uma igreja, repete comigo, que contempla a glória de Cristo. Somos transformados. Uma igreja que é transformada. De glória em glória. Fala comigo, de glória em glória. Olha que interessante. Quem for pregador aí, já estou dando uma mensagem. Uma igreja que contempla a glória de Cristo, uma igreja que é transformada por Cristo e uma igreja que reflete, irradia a glória de Cristo. Só isso, só 3 ideias. É isso que Deus quer de você. Precisa mudar essa mentalidade. Se nós não estamos sendo transformados, é porque não estamos contemplando a Cristo. Grave isso. Contemplando o Senhor, somos. Não é porventura, talvez. Não. Se você contemplar a Cristo, você será transformado. Eu fico maravilhado com isso, sabe por quê? Porque a semana que vem eu serei melhor do que hoje. Eu quero contemplar a Cristo, sabe como? O tempo todo. Ele está presente. Contemplando o Senhor, somos transformados. Senhor, eu não quero mais viver uma realidade da mesmice. Você continua ano após ano igual. Algo está errado na sua vida em Deus. Entende o que eu estou falando agora ou não? Somos transformados. Gente, para de usar isso como frase. A gente fica citando o versículo bíblico como frase. Isso precisa ser realidade na minha vida. Eu não posso viver abaixo disso. Não posso. O texto diz que contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados. Tem um teólogo que diz que a igreja não tem brilho próprio. Ela é como a lua que está diante do sol e reflete a luz do sol na noite escura do mundo. É isso. Contemplando o Senhor, somos transformados. E o texto diz, de glória em glória, na sua própria imagem, parecendo cada vez mais com Cristo, como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito Santo que faz isso. Gente, esse texto é pesado. Não vai aparecer ali, mas eu vou mexer com você agora. Veja que é o capítulo 3, 2 Coríntios. O capítulo 3, 2 Coríntios. Nós estamos ali no versículo 18. Se você olhar o 13, você vai ficar assustado. Sabe o que o 13 diz? E não somos como Moisés. Mas não somos? Não. Que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Desde criança me ensinaram que Moisés punha o véu porque estava brilhando demais. Você aprendeu isso também ou não? E o povo não conseguia ver o brilho. Me ensinaram isso. Mas a Bíblia diz que não. Você põe o véu para as pessoas não perceberem que estava apagando. Está escrito aqui. Se eu falasse, eu ia ser apedrejado lá. Mas Paulo falou. Ele punha um véu para dizer, eu estava desvanecendo. E ele diz, não somos como Moisés. Contemplando o Senhor, de glória. Sabe, o meu maior medo quando a gente fala de igreja é que quando o tempo passa, as pessoas estão desvanecendo. Eu confesso para vocês, depois de mais de 50 anos no ministério, eu oro grandes ministérios, desvanecendo. Eu olho e digo, Espírito Santo, por que ele está desvanecendo? Aí fica fazendo um monte de coisa para tentar chamar a atenção, mas está desvanecendo, está apagando. Aí ele bota um véu.
Aí que é perigoso, bota o véu de uma religiosidade. Para todo mundo pensar que está. A linguagem está ali. Mas a luz e a glória já foi há muito tempo. Desvanecendo. Poderia contar muitas experiências que eu tenho, focais, assim. Todo mundo falando, Deus falou, não. Desvanecente. Glória desvanecente. Igrejas inteiras estão desvanecendo. Eu estudei na Holanda, estudei na Inglaterra, estudei na Suíça, fiz mestrado, doutorado. Mas vou dizer uma coisa para você, eu vi igrejas desvanecendo. Teologia desvanecendo. Pregadores desvanecendo. Paulo diz, não somos. Diga comigo, não somos. Não somos. E é interessante que o texto diz assim, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura, o véu permanece, quando eles olham a Bíblia, sendo revelado que em Cristo é removido. Diga, em Cristo é removido. Cristo é aquele que remove o véu, a religiosidade. Toca você com glória, que vai brilhando cada vez mais. Contemplando o Senhor, somos transformados. Fala comigo, somos transformados. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. O ser igreja precisa brilhar cada vez mais. Só tem um jeito de fazer isso, é contemplando a glória do Senhor. Não é quando as pessoas falam que igreja, mas que Cristo. Estava contando hoje para o pastor. Alguém foi na Inglaterra ouvir um grande pregador e disse, puxa, mas que pregação, que pregador, isso que é pregador. Nunca vi pregador desse. Aí ele falou, agora semana que vem eu vou te levar no tabernáculo de Charles Spurgeon. E ele foi. E quando ele viu Spurgeon, ele disse, que Cristo, mais que Cristo, que Cristo. Vocês querem que as pessoas venham aqui e digam, que igreja, que pregadores, que Cristo. Ou querem falar, que louvor, que Cristo. O que você quer? Pede comigo, de glória em glória. Somos transformados. De glória em glória. Pelo Espírito. De glória em glória. De glória em glória. O ano que vem você vai estar melhor, porque é de glória em glória. Daqui a um ano você vai desvanecer ou vai irradiar mais de Cristo. Eu vou dizer o seguinte a vocês, o mundo está cansado do desvanecer da religião. Ah, está piorando. Não, está escrito na Bíblia, vai piorar mesmo. Há só problemas. É isso mesmo. É o desvanecer. Ou sendo transformado. Então eu quero dizer o seguinte, ser igreja é uma igreja transformada para transformar. Sem esta vida em Deus, nós não vamos ser quem Deus quer que nós sejamos. Repete comigo, somos transformados. Esse aqui é um desenho que eu fiz um dia, eu fiquei deixando com vocês. Vocês têm que ter o mesmo foco, o mesmo propósito, mesma direção, ter essa mentalidade. Foi um psicólogo que me passou isso, achei muito interessante. Olha ali, você tem 8 puxando, só que tem 5 puxando para cima e 3 puxando para baixo. Se 5 puxar para cima, 3 para baixo, você tem 8 de força e só 2 de resultado. Então nós temos que ter uma mentalidade de estarmos numa mesma direção.
Foco de propósito e foco de direção. Qual a nossa direção? Ser igreja, mentalidade para a glória de Cristo, para realmente sermos a igreja. Então, eu diria que energia não alinhada é energia desperdiçada. Então, todos indo na mesma direção. Isso aqui pode ser como aplicar na igreja, mas pode ser dentro de você também. Muitos de nós estamos lutando dentro de nós, perdendo forças internas. Então eu quero dizer para você que Deus quer curar você dentro da sua mente. A sua mente precisa ter foco e direção em dizer mais de Cristo em mim. Tem uma oração que eu tenho feito diariamente: mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Repete comigo: mais de Cristo em mim. Até anota isso: mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Mais de Cristo em mim, menos de mim em mim. Sabe quando eu acordo de manhã, Senhor, que o meu espírito seja dominado pelo teu espírito, que a minha mente seja dominada pela mente de Cristo, que a minha vontade seja governada pela tua vontade. Que algo mais, olha, que a minha saúde seja governada pela saúde de Cristo. Você não precisa ficar doente para pedir oração, porque chama uma hora todo dia: Senhor, que a tua saúde domine a minha saúde, que a tua sabedoria domine a minha inteligência, que a tua vontade domine a minha vontade, que o teu espírito domine o meu espírito. Ser igreja. Repete comigo: de glória em glória, de glória em glória, somos transformados. É uma abundância de transformação. Paulo disse: olha, transformai-os pela renovação da vossa mente. Sabe como eu penso sempre? Por que Deus, sempre eu achei que Deus fez aquelas pragas no Egito para tentar puxar a rasteira dos egípcios, dizer: olha, vocês não estão com nada com esses deuses. Hoje eu tenho uma visão diferente. Sabe o que eu penso hoje? Que Deus estava querendo curar o povo dele. Porque o povo dele estava com uma mentalidade errada com aqueles deuses. Deus estava dizendo: ó, vamos mudar a mentalidade. Esses deuses não têm nenhum poder. Só que eles ficaram 400 anos ouvindo sobre esses deuses. Você imagina quantos deles já estavam crendo naquilo lá. Aí Deus tira da mentalidade deles. Está vendo? Existe um Deus que é Deus. Aí Deus pega eles e coloca no Egito, no deserto. 40 anos. Sabe por que Deus estava fazendo? Para mim era uma sala terapêutica, era um divã divino, para ver se Deus arrancava de dentro deles uma mentalidade de escravo, uma mentalidade errada, uma mentalidade do ontem. Gente, não deu certo não, o povo continuava com a cabeça na panela do Egito. Aí Deus faz o seguinte: vamos trazer uma nova mentalidade, vai para a terra, 40 dias. Aí 10 voltam com a cabeça errada. Só 2 que tinham uma cabeça transformada. Cuidado para você não ficar. Não é fácil. O que eu estou falando não é fácil. Porque a gente acha que os outros são. Mas de repente você está com a mesma mentalidade, continua com a mentalidade. Eu descobri que tem muita gente que quer mudança, desde que tudo continue como está. Eu estou vindo para cá porque eu quero mudança. Aí qualquer coisa, não, tem que continuar como está. Não sei se você já tiver essa experiência. Desde que nada mude, eu quero que mude. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus disse: Josué e Caleb têm um espírito diferente, só eles que vão entrar na terra. E tem gente que passa a vida toda e acaba morrendo no deserto, nunca experimenta a herança de Deus. Não estou falando que eles perderam a salvação, não. Estou querendo dizer para você que eles perderam a herança, que podiam ter vivido. Podia ser igreja e nunca foram.
ficaram no deserto, dando volta nos mesmos montes, nos mesmos problemas, na mesma preocupação, na mesmice. Passa o tempo, está de novo, está de novo, está de novo. Aquelas mensagens que vai, faz que é, mas não é. Faz que chega, mas não chega. Diga comigo, transformai-vos. Se você quer vida abundante, você precisa ter essa mudança. Por isso que eu quero dizer para você o seguinte: deixa Deus curar você. Olha o que esse texto diz: porque 2 males cometeu meu povo, a mim me deixaram, um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha o que o profeta está dizendo. Sabe qual é o problema? É a gente criar cisternas rotas, partidas. Sabe o que eu estou falando? Relacionamentos feridos. Por isso que nós não transbordamos. Não queremos ser curados. Decepções, mal entendido, ressentimento. Cada um aqui dá uma aula, tá? Amargura, complexo de virilidade, orgulho, vaidade, falta de perdão, sabe? Gente, qualidade das raízes determina a qualidade dos frutos. Deus está dizendo, sabe o problema de vocês? Começaram a criar coisas que não foi o que eu criei. Eu criei vocês para ser meu povo. Aí vocês começaram a criar cisternas rotas, começaram a criar um mundo de coisa que não retém as águas, a vida de vocês não retém. Sabe que muita gente está vivendo uma religiosidade que não retém as águas. Aí Deus dá algo no domingo, na segunda já foi embora. Aliás, tem gente que não aguenta nem ficar com o domingo. Nós temos que ser curados em nós, curar nossa mente, curar nossa vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Por isso eu quero convidar hoje você a mergulhar mais fundo. Primeira coisa, Deus quer curar você, de você. Você sabe, o maior problema da igreja é que muitas vezes nós não somos curados de nós mesmos. Você consegue entender o que eu estou falando? Deus precisa me curar de mim. Me curar de mim. Então eu quero fazer um convite a você, venha para a roda do oleiro, porque Ele cure você de você mesmo. Quanto tempo você tem que ficar na roda do oleiro? A minha pergunta é, quanto tempo você quer ser curado? Quanto você quer ser curado? Da sua mentalidade, das suas emoções, o que tem atrapalhado você viver a vida que Deus quer que você viva. Então, essa tem sido uma palavra que tem enchido o meu coração. Venha para a roda do oleiro. Deus precisa colocar em você novas narrativas, nova mentalidade. É isso que Deus quis fazer com Israel. Dar uma nova mentalidade. Jesus veio para dar aos discípulos uma nova mentalidade. Uma mentalidade de reino. Deus trabalhou Saulo para dar a ele uma nova mentalidade, para entender a igreja, compreender Cristo e a igreja. Até hoje ele não compreendeu direito o que ele falou. Senhor, muda a nossa mentalidade. Venha para a roda do oleiro. Me cura de mim mesmo. Deus não para de trabalhar em você. E eu gosto muito desse texto, porque ele diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós obra das Tuas mãos. Deixa a mão de Deus sempre suja de barro, porque a minha vida está nas mãos dEle. Ele está mudando você, trabalhando você, trabalhando você, trabalhando você. Veja a mesma ideia de glória em glória. Ele continua trabalhando você. Atrapalhando tudo aquilo, tirando de você tudo aquilo que está impedindo você viver a vida que Ele planejou para você, a boa obra que Ele planejou para você. Aí você tem que ser curado de você, deixar que Deus trabalhe em sua vida, tire de você tudo. Agora é maravilhoso, nós somos o barro, mas o oleiro é o nosso Pai. Ele é Pai. Não tem ninguém melhor para trabalhar você do que o Pai. Porque Ele trabalha para você ser filho. E a modelagem dele é Cristo. Venha para a roda do oleiro.
Primeiro, ele manda você ser curado de você mesmo. Aí ele diz, enchei-vos, agora você vai ser cheio. Porque se você não tiver curado, você nunca vai ser cheio. Está escrito? Lembra que eu falei das cisternas rotas? Você acaba se tornando alguém que vaza a vida de Deus, em vez de você viver uma vida em Deus. Mas o plano de Deus, gente, não é que você apenas seja cheio, o plano de Deus é que você seja transbordante. Primeiro tem que ser curado. Segundo, tem que ser cheio. E terceiro, transbordar. Entenderam? Ser igreja que transborda. Trabalhada por Deus, cheia e transbordante. O transbordar, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice, diga comigo, transborda. Aí eu tive umas ideias aqui. A gente precisa transbordar de amor. Ser igreja é transbordar de amor. Mas como a gente faz para transbordar de amor, para não ser frase e ser vida? Olha só, o amor de Deus é, fala comigo, derramado. Gente, se é derramado, quanto tempo você tem que ficar embaixo? Eu aprendi uma coisa sempre. Quanto você quer? Se está derramando e você estiver um vaso pronto, vai transbordar, não vai? Transbordar do amor. Gente, não é isso que Deus quer da igreja? Transbordar de amor. Transbordar de amor. Transbordar de amor. Transbordar de amor. É derramado. Transbordar. Derramado. Transbordar. Derramado. Transbordar. Derramado. Que tal os maridos serem transbordar de amor? Pergunta a cada esposa se não gostaria de ter um marido que transborda de amor de Deus. Cada esposa transbordar. Os filhos olham para os pais e dizem, meus pais transbordam. Porque Deus derrama. Quem derrama? O Espírito Santo. Derrama o quê? O amor de Deus. E você está debaixo. Transborda. Transborda. Você sabia que o cientista está descobrindo que o amor é a maior cura física que existe? O amor cura as enfermidades. Tem um cientista chamado Bruce Lipton. Ele diz assim, não há nenhum poder mais farmacêutico para o corpo humano do que o amor e a alegria. Como? O maior cientista de células do mundo diz isso. O amor e a alegria. E a minha Bíblia diz que o amor de Deus se derrama pelo Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? A ciência está dizendo, ó, vá para o lugar onde vocês sabem. E eles têm que ficar falando em amor, produzir uma mentalidade de amor. E nós temos o poderoso Espírito Santo no ser igreja, derramando o amor de Deus. Derramando. Não está dando de vez em quando, não. Amando você o tempo todo. Eu quero convidar você a ficar debaixo desse derramar. Repete comigo. Ficar debaixo do derramar. Tem uns minutinhos ainda ou não? Ou não? Pode? Olha só. Eu estou falando só do amor, mas vamos lá mais um pouquinho. Eu acho que vocês já falaram esses temas, eu só vou aplicar. Transbordar de alegria. Olha o texto. Tu me farás transbordar de alegria na tua presença. Na presença de Deus há plenitude de alegria. O que é? Ao transbordar de alegria. Onde? Na tua presença. Onde você vai viver? Na presença de Deus. Na tua presença há plenitude de alegria. Sabe que o melhor que pode acontecer aqui na igreja? Transbordar de alegria. Na presença de Deus. A presença de Deus é um transbordar de alegria. Você sabe que um dos maiores avivamentos de todos os tempos foi em Gales, em 1904 a 1907. O mundo todo ficou olhando para Gales, porque houve um fluir de Deus, e aquilo foi para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Alguém chegou na estação de trem em Gales, lá no Reino Unido. Chegou para alguém e disse, olha, eu vim para ver o avivamento
lá onde está acontecendo esse mover de Deus na igreja do Evan Roberts. O senhor pode me dar o endereço? Ele disse, não precisa dar um endereço, o senhor vai andando, que a presença de Deus vai levá-lo lá. Não precisa nem dar o endereço, a presença de Deus puxava a pessoa. Isso é talento. Que tal alguém chegar aqui um dia, vim para cá, não sei, alguém me chama. Você foi convidado? Não. Falei, Deus, o senhor podia mudar a minha vida, ele está aqui. Presença de Deus traz. Na tua presença há transbordar de alegria. Delícias perpetuamente à tua direita. Fala transbordar de amor. Fala comigo, transbordar de amor. Tem alguém que é alegria? Fala transbordar de alegria. A Bíblia diz o endereço para isso. Olha o que mais, isso é uma nova mentalidade. Eu resolvi colocar uma palavra, e foi um trabalhar de Deus essa semana na minha vida, que é mansidão. Jesus disse, aprendei de mim, eu sou manso. A Bíblia diz, os mansos herdarão a terra. Sabe o que está faltando neste planeta? Mansidão. Sabe o que é mansidão? É deixar o governo de Deus dominar você. É você entregar a Deus todos os seus direitos e deixar Deus trabalhar com mansidão. Gente, como está faltando nos lares mansidão, nas igrejas mansidão, no mundo falta mansidão. Jesus diz, aprendei de mim. É um tema para vocês aprofundarem. Nós precisamos transbordar de mansidão, porque os mansos herdarão a terra. O que mais? Transbordar de paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. A igreja tem que ser um lugar, o ser igreja, ela tem que estar transbordando de paz. Qual paz? A paz de Deus. A paz em Deus. Uma coisa é você ter paz, eu tenho que fazer outra palestra, hein? Paz com Deus e paz de Deus. Todos vocês têm paz com Deus, mas precisa ter também paz de Deus. Paz que domine a totalidade do seu ser. Paz de Deus. Dominando a mente, as emoções, a vontade, 100 bilhões de neurônios. Paz. Transbordar. Alguém aqui hoje precisa de transbordar de saúde? Jesus, o Senhor disse em Jeremias 30, versículo 17, porque sou eu que restauro a sua saúde e curo as suas feridas, diz o Senhor. Transbordar de saúde. Transbordar de saúde. Tem uma psicóloga americana da Universidade de Harvard, chamada Ellen Langer. Ela escreveu um livro que agora saiu em português chamado Corpo Pleno. E ela faz uma proposta nesse livro incrível. Ela fala que nós podemos desenvolver em nós uma saúde crônica. Olha o que eu estou falando, saúde crônica. Alguém já ouviu falar de doença crônica? A vida toda, né? E ela diz assim, tem que mudar a mentalidade. Ora, professora de psicologia de Harvard, dizendo, é preciso mudar a mentalidade de doença crônica para saúde crônica. Eu fiquei lendo e falei, meu Deus do céu, está aqui uma cientista, uma neurocientista falando em saúde crônica e eu estou no reino de Deus com a mentalidade do rei que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Tem que mudar a minha forma de pensar. Jesus, tu és a minha saúde. Jesus me disse, eu sou a tua saúde. Eu sou a tua saúde. Eu queria que você ouvisse Jesus dizendo para você, eu sou a tua saúde. Você já ressuscitou.
aqui em mim você já tem um corpo glorificado, saudável. Aí eu disse assim, Senhor, já que eu tenho um corpo glorificado, dá para o Senhor dar um vale de saúde um pouquinho aí, mais 30, 40 anos de saúde. Eu tenho um corpo eterno glorificado já, sem nenhuma doença. Eu aprendi um novo jeito de orar, tá bom? A religião eu não gostava não. A gente tinha que ter muita fé para Deus fazer um milagre, porque se eu não pagar, Deus não dá. Ah, não está faltando fé. A conta aqui está faltando. Aí a gente começa a ter fé na fé, entendeu? Em vez de ter fé em Deus. Eu sei que eu provoco a religião quando eu falo isso. Deus me mostrou fé. Não é para produzir o milagre, é para receber o que Ele já fez. Eu recebo o que eu já fiz em Cristo. E sabe uma coisa? Ele já fez tudo. A obra dele é completa na minha. Ele é a plenitude de Deus. Eu recebo. O meu psiquismo, o meu corpo, Jesus é a minha saúde. Eu estou falando agora, eu já creio que Deus está curando você. Só receber. Jesus diz, eu sou a tua saúde. Diga, eu recebo. Eu sou a tua saúde. Eu recebo. Em nome de Jesus. Bem, pastor, você falou sobre gratidão, né? Mas eu queria falar que Deus, você falou de provisão, olha. Deus é o Deus que faz transbordar de provisão. Você sabia que Deus começa dando provisão depois que vem as outras coisas? A primeira coisa que Deus faz ao criar, Ele cria a provisão. Aí que coloca o ser humano dentro da provisão. Adão é criado dentro da provisão de Deus. Que incrível. Primeiro Deus dá a provisão, agora vem aqui. O ser humano não começou no dia primeiro para depois, não, agora vamos criar junto aqui a provisão. Não, quando você entra aqui, a provisão já está pronta. Em Cristo, a provisão está pronta. Cristo eu quero viver o transbordar de provisão. Transbordar de gratidão. Você pregou isso semana passada? Os dois. Transbordar de gratidão. Ser igreja, transbordar de gratidão. Em tudo dá graças. E ser igreja é transbordar. Aqui depois você pode liberar isso aqui para todo mundo ler depois. E transbordar do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Transbordar do Espírito. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Transbordar do Espírito. Que tal você orar, Senhor, encha a igreja do teu Espírito, quanto seja possível, uma igreja na terra ser cheia do teu Espírito. Quem gostaria de orar, Senhor, encha os pastores do teu Espírito, quanto eles sejam possível, um homem e uma mulher, sejam cheios do teu Espírito. Que tal orar pelo ministério de louvor, né? Senhor, enche esse ministério do teu Espírito, quanto seja possível, ser cheio do teu Espírito. Você quer isso, mano? Fala comigo, transbordar. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Não colocar-se em pé, você diga, Senhor, dá-nos uma mentalidade transformada para transbordar. Um tempo novo começa nessa comunidade que o Senhor criou para Ele, para nos ensinar a ser igreja, para a honra, para a glória do Todo-Poderoso. Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre o ministério desta igreja de uma forma transformadora. Que haja um transbordar da Tua glória e da Tua presença. E contemplando o Senhor, sejamos transformados de glória em glória.
como pelo Senhor o Espírito, fortalecendo e fortificando o povo para o louvor da tua glória, para uma nova mentalidade. Progredir é renovar a mente, é renovar atitudes com determinação, com decisão, com disciplina em Deus, com dedicação e desprendimento para romper todas as barreiras. Pai, eu quero pedir agora que algo novo aconteça neste lugar e que cada um seja este lugar de habitação do Senhor, seja este lugar de transformação do Senhor, seja este lugar de uma mentalidade nova e gloriosamente operando um novo jeito de ser e viver. Pai, abraça-nos com o teu poder glorioso. Tua presença está aqui, encha no teu Espírito, enche o teu povo do teu Espírito, enche o teu povo do teu Espírito. Que o ser igreja seja transformado para transbordar de glória em glória. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus e no poder de Jesus. Quem crê recebe e diz amém. Aleluia. Toda glória ao Pai, toda glória ao Filho, toda glória ao Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, nós vamos declarar essas verdades agora cantando contigo. Pode distribuir. Vamos ser igreja! Tu és por mim até o fim. Eu sou quem diz. Essa é a tua realidade em Cristo. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta,
livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Todos pegaram o cálice, todos pegaram o pão. Se você não pegou, eu gostaria que todos participassem. Você sabe por quê? Porque esse momento não é o momento que você chama atenção para você, o quanto você está bom ou preparado para participar, sabe? Hoje eu não estou me sentindo de participar da ceia, não estou me sentindo de participar, sabe, de tomar o cálice, comer o pão, porque eu não me sinto tão bom assim. Hoje de manhã deu ruim com meus filhos em casa, meus pensamentos não estão pensamentos bons, sabe? Eu não estou bem com meu marido, eu não estou bem com a minha esposa, eu não estou bem no meu trabalho. A palavra de Deus diz o seguinte: eu é que sei. Joga fora os teus pensamentos nessa hora. Joga. Jeremias vem falar o seguinte: sou eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Você é curado em mim. Você é perdoado em mim. Você é sarado em mim. Você é próspero em mim. Quando as tuas raízes estiverem ficadas em mim e você estiver olhando para mim, é para mim. E esse momento da ceia, ele não diz respeito a você, não diz respeito ao que você produziu ontem, produziu de manhã, produziu hoje. Esse momento diz respeito a Ele. O triunfo foi dele, o troféu foi dele. A gente só sobe no pódio que já foi ganho por Ele. Jesus está te chamando agora para subir no pódio, falando assim: filho, filha, vem para o pódio junto comigo. Eu sei que você não está tão bem assim, eu sei que seu amor está uma montanha russa, eu sei que tua cabeça está um trevo, mas sobe no pódio comigo para você ver daqui de cima o que eu já conquistei para você. Sou eu. Tome o cálice na mão. Esse cálice versa sobre o sangue que te redime de todo o pecado que entrou na morte, que veio gerar morte sobre o mundo espiritual e no natural. É isso que você vai tomar nessa hora. Se blindando a tua mente, a tua casa, o teu corpo, no sangue dele. Tome do cálice, amém? Pode tomar do cálice antes, não tem problema. E agora tome do pão. Esse corpo é o corpo de Cristo entrando sobre você. Pastor Sila falou: você quer saúde? Você pode malhar o que você quiser, pode comendo do pão. Eu estou terminando com isso justamente para ministrar sobre saúde. Sabe, você pode de alguma forma malhar, você pode de alguma forma se alimentar bem, mas a saúde plena só vem de Cristo, cara. Se você quer cura de câncer, se você quer cura da tua mente, se você quer cura do teu corpo, se você quer cura no teu casamento, a única forma de você ter cura plena é Cristo. Pastor Silas citou de Harvard aqui. Quando você dá uma olhadinha, depois eu gosto de falar para o povo curitibano, o povo do Paraná, porque o povo inteligente, o povo que vai pesquisar o que é falado aqui, tem que pesquisar, tem que olhar. Se você for olhar Harvard, Columbia, se você for olhar Sorbonne, todas as faculdades de ciência, preste atenção nisso, todas elas começam com dizeres, quando você vai lá na porta, olhando, falando o seguinte: tudo que a gente desenvolve aqui é no propósito de Cristo, do cristão. Todas falam sobre isso. A medicina só vai apontar aquilo que a cruz já conquistou para mim e para você. A medicina só vai confirmar aquilo que a Bíblia já traz confirmando para mim e para você, dizendo que nós, neles, somos curados. E Deus quer curar a tua mente. Deus, ele usa a faculdade, a universidade, somente para realçar a glória eterna dele. Porque não vai ter jeito, não tem jeito. Ontem, hoje, por vir, o ser humano pode tentar o que quiser, o ser humano pode lançar coisa na lua, pode criar, achar que está inventando uma coisa. Sempre vai versar sobre ele. Sempre, no final, eles vão voltar e vão falar assim: a Bíblia já dizia sobre isso. Ele já apontava sobre isso, que saúde plena, o único que pode dar, se chama Jesus Cristo, porque Ele é o amor, Ele é a graça e Ele é o nosso favor. Eu não sei se você está precisando de cura física, eu estou falando de cura física. Eu não sei se você está precisando de cura da mente. Mas vamos cantar de novo. Mas eu queria que você cantasse essa palavra saindo da tua alma.
declarando quem você é, subindo no pódio com Ele, o pódio conquistado por Ele. Você tomou do cálice, esse sangue te blindou, você comeu o corpo de Cristo simbolicamente, colocando para fora todos os espinhos. Cante como você nunca cantou. Declare a palavra. Declare a palavra. A cura para você nessa manhã.